Oi galera, tudo bem? Hoje vamos explicar as classificações de SCPs. Lembrando, as classificações não diz o nível de perigo deles, só diz o nível de contenção. Safe, um SCP que, se tu trancar numa caixa, ele não vai sair, nunca. Um dos exemplos a maioria dos exemplos são materiais. O SCP, o SCP, aquele livro lá, que se tu ler, tu pode ficar, com uma doença, mas só que tu não fica com a doença, parece. Você nunca vai ter a doença, entende? Uma explicação horrível. Mas essa doença não vai ser nada. Mas só que as outras, você vai parecer doente, então as pessoas vão começar a ficar loucas, essas coisas. Então, se fosse num nível, ia ser mortal para praticamente, quase mortal para a humanidade isso daí, porque as pessoas iam começar a ficar loucas, doentias, essas coisas. E vamos para categoria Euclid. É praticamente uma categoria que, se tu trancar o SCP, precisa um pouquinho mais de monitoramento, sabe? Um desses daí é praticamente a estátua mortal. Praticamente o SCP-173. Uma estátua que se você não estiver olhando para ela ou piscar, esses intervalinhos de piscar, você praticamente pode ver ela se movendo. Se ela chegar muito perto de você, ela pode ser capaz de te sufocar ou quebrar seu pescoço. Se você nunca ter visto essa estátua, praticamente ela nunca vai te fazer nenhum mal. Mas se tu ver essa estátua um dia, praticamente ela vai começar a te perseguir, entende? Então, esse é o CP meio que perigoso, mortal. Temos para a categoria Keter, que praticamente é um SCP que praticamente precisa muita proteção, muita. Que praticamente são indestrutíveis quase. Gente, desculpa falar toda hora praticamente, mas eu tenho essa mania. O exemplo desses é o SCP. Qual era o nome? O SCP-106. Gente, eu tô meio gripado, né? E eu tô sem internet aqui na minha casa, sabe como é que é, né? Ruim. E essa categoria aí é praticamente porque ele é muito difícil, porque ele atravessa a parede. Mas só que praticamente se tu, dá pra conter ele no jogo. E é fácil, mas tu não faz o final bom, né? Daí tu é capturado ou tu toma bala pra SCP. E a última categoria é a Polysion. Praticamente uma categoria que o SCP nunca vai conseguir ser contido. Nunca, em precaução alguma, ele vai ser contido. Só tem um SCP no jogo, que praticamente eu acho que era o 1000. Não sei quantos poucos. Eu esqueci o nome dele, por causa que praticamente é um número muito grande de se falar. Desculpa, gente, mas não vou conseguir falar o nome dele. Desculpa, eu acho que era 1703, eu acho. Não, 1763. É, esse daí. E tem um SCP que se chama o primeiro SCP, que praticamente ele era a Polysion também, um anjo. Praticamente dizem que ele vai ser como se, quando o SCP lá, esqueci o nome. Pô, eu sou muito ruim em lembrar coisas. Aquele SCP praticamente vai proteger a humanidade, mas só que lembrando, SCP, o site não é verdadeiro. Achando que é real, não, foi trollado, bitch. Mas a última categoria aqui, peraí, tá meio difícil de dizer. Tamonley, eu acho que é o nome. Essa azulzinha aí, que são SCPs praticamente que tem a confiança da SCP, Container Breach, que tem a autorização da SCP, e praticamente eles ajudam a conter
outros SCPs. Praticamente eu não me lembro qual tem, mas só que eu acho que ainda não tem nenhum desses. E, gente, lembrando, a classificação não muda, não diz praticamente o nível de força do SCP, entende? Tem um que é a Polysion, só que praticamente não pode fazer nenhum mal, sabe? Que é praticamente aquele cara que, tipo, aparece nas telas de loading no game. No início do game, nas telas de loading. E sabe como é que é, né? Ele é Keter. Ele só aparece em sonhos de funcionários da SCP. Ele praticamente é um Keter. Mas ele não apresenta nenhuma ameaça. E praticamente ele prevê o futuro. Ele fala que a SCP vai passar, fala que vai ser tipo ruim por causa de algum tipo de SCP. Mas só que tinha sido apagado aquilo e daí ficou ruim, né? E gente, eu tô um pouquinho gripada, por isso que eu tô assim. Mas SCPs praticamente não são reais, entende? E tem um SCP que eu gosto muito, que é a máscara, aquela que tu coloca. Que é um SCP muito bom. Que praticamente ele te dá um código pra tu pegar um SCP-500, que é o remédio que te cura. E, gente, a classificação de SCP não significa o nível de poder dele. Significa o quanto difícil a SCP é para conter essas criaturas. E lembrando, SCPs não são reais. Várias pessoas dizem que vê esses SCPs, mas é mentira. É tudo monetização só pra tu ganhar view. É tudo mentira, entende? Bem, mas só que o jogo SCP Container Breach é um jogo que praticamente, em vez de você ter tipo um terror tipo de um bicho só, você tem de várias coisas. É um jogo que tipo não é fácil zerar, não é fácil zerar. Todo mundo sempre usa trapaça pra conseguir, né? Eu sei que tu usa trapaça assim. E, gente, praticamente SCP Container Breach é praticamente uma organização secreta que contém SCPs. Então, esse foi o fim do vídeo. Mais um aviso. Eu tenho um canal do YouTube, o meu primo, eu vou passar um dia... Eu me esqueci, peraí. Tem que ver o nome do... Não vou ver agora, depois. Depois eu adiciono o canal dele aí, tá? Ok, gente. Tchau. Vou tirar aqui a câmera.